Boa noite a todos, queridos irmãos. Muita paz e muita luz em mais um momento aqui na Casa da Santíssima, na nossa reunião pública com passe, graças a Deus. Nosso tema de hoje é Jesus, guia e modelo. A gente está aí na Semana Santa, não é? Considerado Semana Santa, sexta-feira, amanhã, domingo de Páscoa. Então nada melhor do que a gente falar dele, o Senhor das Estrelas, mas esse amigo querido de todas as horas, Jesus. Então vamos chamar a nossa irmã Cristiane, que vai fazer nossa página de abertura dessa noite. Boa noite a todos. Jesus os abençoe. Que essa noite seja muito proveitosa. O livro que eu vou ler é Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 99, nos diversos caminhos. Examinai-vos a vós mesmos. Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo, Coríntios 2, versículo 13, capítulo 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas, sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo, lançando-se às lutas da separatividade, lamentáveis e cruéis? Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos peritórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvaios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estrelaçando reputações. Quantos se prendem à curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aquele que se regozijam na presunção passam o dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisitores permanentes no mundo. Os que vivem na fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. E essa é a nossa página do dia. Que assim seja. Agora eu vou passar a palavra para o Carlos. Isso aí. Vamos, nesse momento, depois da nossa reflexão da página de abertura pela nossa irmã Cristiane, vamos elevarmos os nossos pensamentos a Ele, ao Senhor Jesus, esse amigo querido de todas as horas. Senhor, que a Tua luz, a Tua paz nesse momento envolva-nos a todos, que os Teus mensageiros, os espíritos trabalhadores da luz, se façam presentes, não só aqui em nossa casa, em nossa reunião, em nosso meio, mas estenda-se a todos os queridos irmãos que nesse momento assistem pelos canais da internet,
que todos recebam essa luz, essa paz e esses ensinamentos tão sublimes através das explicações que a doutrina espírita nos proporciona. Muita paz e muita luz em nossa noite, graças a Deus que assim seja. Queridos irmãos, como eu falei no início, nosso tema de hoje é Jesus, o guia e modelo. Por que isso? Porque nós estamos vivenciando o que nós conhecemos como a Semana Santa, não é? A tradição que nós trazemos antes da doutrina espírita, da sexta-feira que Jesus foi crucificado. Então, é lembrado em todo o planeta esse momento, não é? E aí as pessoas fazem suas penitências, suas preces, o seu jejum, pela tradição de muitos que não pode comer carne, tem que a refeição do peixe ou não, enfim. A gente não está aqui de forma nenhuma querendo que as pessoas abandonem as suas crenças, que elas interrompam as suas tradições, de forma nenhuma. Os homens são livres para fazerem o que querem. Mas a nossa conversa de hoje é que nós possamos trazer aqui a visão espírita de Jesus, que é muito diferente de outrora, daquela visão que eu falo por mim, que eu tinha antes da doutrina espírita. Antes da doutrina espírita, Jesus era o seguinte, pelo menos era o que sempre me foi passado. O Natal é o nascimento de Jesus, aquela festa, não é? Jesus nasceu, aquela coisa, relembra aquela noite memorável para toda a humanidade, que coisa bacana. Ponto. Aí entra a Semana Santa. Jesus morreu, sexta-feira da Paixão. Lembra-se da crucificação, do martírio, toda aquela coisa. E aí, o sábado das reflexões de Aleluia, e Jesus renasce. Ele ressuscita, segundo a tradição, no domingo de Páscoa. Então, essa era a visão de Jesus que eu tinha antes da doutrina espírita, não é? Então era o nascimento, a morte e a ressurreição pelo domingo de Páscoa. E o restante dos dias? E o dia a dia de Jesus? E a vida do Cristo com os apóstolos, com o povo da região, com a nossa vida atual, a nossa trajetória aí, a nossa busca por Jesus, como espíritos que somos, não é? Em um planeta de provas e expiações. Então, essa parte, praticamente a doutrina espírita, ela preencheu essa lacuna na minha vida. Então, a nossa conversa aqui hoje vai nesse sentido, exatamente nesse sentido, de mostrar nós estamos longe de conhecermos quem é realmente Jesus. A visão que nós temos de Jesus é uma visão muito superficial, não é? Então, mas os argumentos que o Espiritismo nos traz, mostrando esse ser cósmico que é Jesus. Então, é muito gratificante, é muito bacana. Isso enche a nossa vida de alegria. Bom, o que acontece, queridos irmãos? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, ele pergunta o seguinte aos espíritos: qual seria o guia e modelo que Deus tem mandado para a humanidade para que a gente possa seguir? E a resposta menor do livro é essa: Jesus. Então os espíritos são claros. Veja, o guia e modelo para a humanidade, Jesus, não é? Então, vamos entender o seguinte: o planeta Terra, como outros planetas, ele tem um projeto. As coisas não estão em vão, deixa a vida me levar, não é? Como a música, a coisa vai fluindo de qualquer jeito, de forma nenhuma. Todo planeta, todo mundo habitado, ele tem um projeto divino, não é?
E como aqui na nossa sociedade nós temos os dirigentes, temos os vereadores, temos os deputados, temos o prefeito, temos o governador, temos o presidente, não é? Da mesma forma são os planetas, são os mundos. Eles têm as suas diretrizes espirituais. Cada planeta, ele tem esses líderes espirituais, essas inteligências que coordenam, que cuidam dessas almas que ali estão. E segundo a doutrina espírita, Jesus é esse guia e modelo para a humanidade. Veja bem, a Terra tem 4 bilhões e meio de anos que ela foi formada praticamente. E segundo a informação que nós temos dos espíritos superiores, que passaram as informações a Kardec e continuam aí trabalhando, nos informando, Jesus, ele recebe como missão cuidar da Terra. É um engenheiro sideral. Veja a grandeza desse espírito. É por isso que a gente falou no início da nossa conversa, ainda agora. A nossa intenção aqui hoje é a gente dar um enfoque, ter uma visão da superioridade desse espírito, Jesus, que encarnou em missão aqui como um Galileu, não é? Que a gente vive esse martírio dele amanhã, nós lembramos, sim, a crucificação, o momento de dor, a traição, e depois a sua ressurreição, que a gente vai comentar daqui a pouco, segundo a tradição, segundo a teoria, não é? Então, esse momento de Jesus ficou para trás, passou. E a visão muitas vezes que nós temos, lembrando, sempre respeitando a opinião das pessoas, a tradição de cada um, certamente, mas a visão que nos é passada é um Jesus sofredor. É um Jesus que está sofrendo, como se hoje Jesus ainda tivesse nesse sofrimento atroz. Aquele momento da crucificação, aquilo foi um piscar de olhos na vida de um espírito grandioso como é Jesus. Segundo os espíritos, Allan Kardec, na questão 100 e as outras seguintes, é a classificação espírita, espíritos puros, enquadra-se em Jesus. E como a gente está vendo aí, o guia e modelo da humanidade é Ele. A resposta dos espíritos, Jesus, como guia e modelo para a nossa caminhada, para os nossos problemas, para os nossos conflitos. Então, nós estamos muito longe de conhecermos a superioridade desse espírito. E que a gente fica muito penalizado como se ele fosse um pobre coitado ali naquele momento. Sim, sofreu, com certeza. Porque Allan Kardec deixa bem claro na Gênese que Jesus teve um corpo de carne e osso como o nosso. Por quê? Porque senão seria uma farsa toda a sua vida. Então ele reencarnou em um corpo como o nosso. Sim. Ele foi uma criatura como nós? Sim. Ele sentiu dor, ele sentiu sede, ele sentiu fome? Sim, como todo ser humano. Mas a superioridade do seu espírito está muito, muito acima, muito à frente dos mais sublimes homens aqui da Terra, como nós estamos vendo aqui através desse nosso estudo de hoje, não é? Então é muito importante nós identificarmos o Cristo, Jesus, como um ser cósmico e que cuida de cada um de nós com muito carinho. E essa figura, às vezes a gente tem uma distância, não é? Não, porque Jesus está muito distante de mim. Sem dúvida, como espírito que ele já alcançou o nível máximo que uma criatura pode alcançar, não é? O espírito puro é um ministro de Deus. Nós ainda estamos nos primeiros degraus dessa nossa caminhada. Mas quanto mais o espírito progride, ele evolui, maior é a sua bondade, é a sua doçura, é a sua meiguice, é o seu amor pelas outras almas. E por isso, Jesus está sempre ao lado de cada um de nós. Mas como, Carlinhos?
através de uma coisa chamada anjo guardião, nosso espírito amigo protetor. Todos nós temos esse amigo. E nosso anjo da guarda já é um espírito já numa hierarquia já bem maior que a nossa, bem superior, não é? Porque ele já consegue ver o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, fazendo com que a lei de causas e efeitos se cumpra. Como? Tudo que nos acontece tem o devido respaldo, a devida permissão desse anjo guardião. Principalmente quando nós estamos num caminho reto, ou seja, procurando ter uma vida mais equilibrada, não é? Segundo a recomendação de Emmanuel a Chico Xavier, disciplina, disciplina, disciplina. Claro que ninguém vai sair daqui hoje santo, santificado, isso não existe, não é? Ah, vou sair batendo asinha por ali porque eu fui na reunião espírita, não é por aí. Mas o Espiritismo é essa grande cartilha, esse grande professor das nossas vidas, que nos orienta, que praticamente você pode fazer quase tudo, só que com disciplina, com autoeducação. Então, principalmente quando nós estamos agindo dessa forma, não tenhamos medo, porque nós sempre temos um anjo guardião, um espírito designado pelos benfeitores espirituais, por essas lideranças espirituais que cuidam do planeta, cuja o líder espiritual é o Senhor Jesus, esse espírito que zela por toda a humanidade da Terra. Por isso que ele diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Exatamente isso, porque todos nós aqui da Terra, independente de religião, de crença, de povo, nós todos estamos subordinados a quem? A essa figura líder, né, do nosso planeta e um dos líderes do nosso sistema solar, segundo os Espíritos, Jesus, um ser cósmico. Como eu disse no início, nós estamos muito, mas muito longe de conhecermos quem é essa figura. E o que isso faz nas nossas reflexões aqui, esse estudo de hoje? É exatamente o dia de amanhã. A gente fazer a nossa prece, a gente ter a nossa imensa gratidão a Jesus, da mesma forma que nós temos Allan Kardec por ter trazido a doutrina codificada através dos Espíritos, Chico Xavier, Divaldo e muitos outros. Nós teremos sim essa profunda gratidão ao Senhor Jesus. Reconhecemos o seu sacrifício, um espírito puro que há 4 bilhões e meio de anos ele já era quem ele é. Quando a Terra ela se desprende do Sol em uma bola incandescente, é entregue a ele. Esse planeta é seu. Você será um engenheiro sideral. Todas as almas que aqui habitarão estarão subordinadas a ti. Veja, isso é Jesus. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já era quem ele é. E os espíritos não param, eles progridem sempre, porque perfeito somente Deus. Não é? Se o espírito tiver a perfeição absoluta, ele seria outro Deus. Então, nós somos criaturas do Senhor da vida. Então, os espíritos sempre progridem. Se Jesus já era quem ele é há 2000 anos, que trouxe esse grande legado para todos nós, e nós, por ignorância, por não entendermos as leis universais, como Kardec diz, por um acaso a ciência descobriu todas as leis? Claro que não. Então nós achamos que era milagre, Jesus fazia milagre, por ter curado um cego, um paralítico, por ter caminhado sobre as águas, por ter feito aquelas coisas que nós conhecemos, por ter trazido de volta à vida Lázaro, que segundo o Espiritismo estava num processo de catalepsia, não é? A gente já comentou sobre isso, certamente ele não teria morrido, desencarnado, mas que Jesus, com seu grande magnetismo, conhecedor dessas leis, ele revigora aquele corpo, traz a vitalidade àquele corpo e Lázaro levanta da lápide e sai andando. Então, as pessoas, nossa, é o Deus em figura, é o Deus vivo. Não, Jesus é um espírito, como eu, a Sônia, a Luísa, o Carlos, a Cristiane e todos nós. Simplesmente Jesus já
trilhou todo esse caminho nosso, já alcançou a plenitude e continua progredindo sempre. Ou seja, o progresso dessas criaturas que já chegaram ao topo na sua plenitude é cada vez adquirirem trabalhos mais expansivos, de maior amplitude do universo. Como há 4,5 bilhões ele recebe a Terra para cuidar, um dos responsáveis pelo sistema solar, certamente ele vai progredindo, auxiliando quem? O Senhor da vida. Porque Allan Kardec diz que esses espíritos que chegam à condição de espírito puro, como Jesus, eles são ministros de Deus, já recebem as ordens, já conseguem ver Deus, entender Deus, coisa que nós, de forma nenhuma, entenderíamos hoje, pelo nosso grau ainda de evolução, ainda espíritos muito atrasados. Então, esse é Jesus. E isso é o que a doutrina espírita nos esclarece sobre esse ser. Certamente é muito maior que tudo isso. Com certeza. Só que existem leis, existem coisas que nós ainda não conhecemos, não é? Então, pouco a pouco, nós vamos entendendo tudo isso. E a Páscoa? Segundo a tradição, Jesus ressuscita na Páscoa. E muitas pessoas, respeitando a crença de cada um, mas a função da doutrina espírita é trazer a informação para que a gente acompanhe, para que a gente desmistifique muitas dessas visões ainda muito apegadas à matéria, atrofiadas que nós trazíamos conosco. Segundo a crença, a teoria, Jesus ressuscita na Páscoa. Na verdade, Jesus não ressuscitou, ele não volta ao seu corpo. O que acontece é que quando ele aparece aos discípulos, aos apóstolos, às pessoas, ele se materializa, como muitos espíritos se materializam. Se a pessoa tem dúvida, busque informações sobre materializações com William Crookes, o grande físico inglês. O centro em Jacarepaguá, o Frei Luiz, faz reuniões de espíritos materializados e outros centros. Então, o espírito ele tem essa capacidade de, através do seu corpo espiritual, se materializar. E nós podemos tocar. Por isso que Jesus diz, toca aqui, Tomé, eu vivo, eu estou vivo. E toca nas chagas do Cristo, sentindo um corpo. Daí a visão de que Jesus ressuscitou, ele retornou ao corpo que estava morto. Não, de forma nenhuma, tá? Jesus morre na cruz, Jesus é enterrado, Jesus sangrou. Então, isso é ponto. Jesus teve um corpo de carne e osso que veio a falecer. Mas ele, como esse espírito superior, né, como todos nós, ele continua a sua trajetória, ele continua vivo. Então, quando ele reaparece, ele está o quê? Materializado, com o seu corpo espiritual. Isso é mágica? Isso só Jesus pode? Não. Todos os espíritos conseguem isso. Basta que tenham médiuns de efeitos físicos para fornecer o ectoplasma, que é a matéria necessária para a materialização. E na grande verdade, a Páscoa, como o Haroldo Dutra diz, muito interessante sobre a Páscoa, ele falando, muito bacana, que a Páscoa é um encontro do homem com o Senhor, com Deus, porque a Páscoa era celebrada muito antes de Jesus. O verdadeiro sentido da Páscoa é quando os hebreus saem do Egito, na noite que passa o anjo da morte, que o Senhor, segundo a tradição, manda eles pintarem com sangue de cordeiro as portas, e aquele anjo que passa, e com isso libera a libertação dos hebreus futuramente, o egípcio, o faraó liberta o povo. Então esse é o sentido da Páscoa, aquele que passa, aquele que passou. Isso vem do verbo passar, Páscoa. Então, os seguidores do Cristo, eles absorveram o domingo de Páscoa como a ressurreição de Jesus, porque Jesus reaparece ao terceiro dia, no domingo de Páscoa. Mas a Páscoa é um sentido espiritual.
antes da aliança de Deus com os homens, que nunca se esqueceu dos seus filhos, e após Jesus é o quê? É o ressurgimento após a morte, é a vida após o túmulo, que antes terminava com todos ali, não é? Então Jesus mostra que ninguém morre no túmulo, que nós continuamos, que nós estamos vivos. Toca aqui, Tomé, eu estou vivo. Isso é profundo, não é? Então a doutrina espírita, ela vem no tempo certo mostrar os pingos nos is, ou seja, que Jesus, ele é esse ser que cuida de todos nós, esse ser cósmico, e que nós estamos muito longe de conhecermos quem realmente é essa criatura. E aí a gente fica com esse pensamento de essa coisa pequena, das divisões de religiões, de ideias. Ah, porque a minha religião é melhor que a sua, porque o Senhor Jesus está aqui, ali não está ali. Isso, certamente, é o total desconhecimento das palavras de Jesus. Porque Jesus olhava a todos como irmão. Jesus ajudava prostituta, ajudava ladrão, ajudava romano, ajudava o povo hebreu, enfim, ele não fazia distinções, mostrando que todos nós somos irmãos. E ele é muito claro: eu vim amando do Pai, mostrando, deixando bem claro para todos nós que ele não é Deus. Isso é um grande equívoco das religiões, um grande equívoco dos homens, acreditar que Deus se fez homem como Jesus. Não, de forma nenhuma. Deus é o Criador do universo. Espíritos somos nós como Jesus. Simplesmente Jesus já galgou todas essas etapas nossas, não é? Então, isso ficou muito claro com relação a Jesus. Eu vim amando do Pai, não me toques que eu não fui ao Pai. Em vários momentos Jesus coloca dessa forma. Talvez uma única citação que Jesus diz: eu e o Pai somos uno, unicidade de pensamento, e traduziram como um, não é? A tradução mais originais que existe, mais antigas, é uno, unicidade de pensamento, ou seja, Jesus alcançou um nível tal que ele e o Pai, o Senhor da vida, Deus, ele segue as diretrizes do Pai, porque todos esses nossos momentos aqui ligados à matéria, essas nossas necessidades, orgulho, raiva, não é? Ambição, sensualismo, vaidade, todas essas coisas já ficaram para trás há muito tempo. Isso é típico de espíritos já no nível máximo, que vivem uma vida de plenitude. A alegria deles é cuidar de quem está mais abaixo, é servir, é ajudar, é fazer com que nós possamos nos erguermos como criaturas espirituais, temporariamente habitando um corpo de carne e osso. Então, essa é a mensagem da doutrina espírita. E as pessoas, infelizmente, eles transformaram essa festa linda que é a Páscoa, como as palavras do Haroldo Dutra, concordo plenamente, uma festa linda, um sentido espiritual do homem se encontrar com Deus, se identificar como ser cósmico, uma criatura espiritual. E nós transformamos isso numa troca de coelhinho da Páscoa, de ovo da Páscoa, de chocolate. E a pessoa chega ao ponto que se ela não tiver um ovo para dar um chocolate ou não receber, ela fica triste, ela entra em depressão, ela acha que não foi a Páscoa. Não é isso, de forma nenhuma. Então a Páscoa já há milênios ela tem esse sentido espiritual com os hebreus antigos, e com o cristianismo renova esse sentido o quê? Nessa volta de Jesus após a crucificação, após a derrota para os materialistas, após a morte do corpo físico. E ele diz: toca aqui, eu estou vivo. E o Espiritismo, não somos melhores que ninguém. Todas as religiões são boas. Aquelas religiões que fazem o homem de bem são boas.
Mas o Espiritismo, ele nos esclarece com muita precisão, com muita clareza, que o berço não é o início e o túmulo não é o fim. Que nós continuaremos, que a morte não vai vencer ninguém de forma nenhuma. Na grande verdade, nem no túmulo nós entraremos. Simplesmente o corpo já ali sem vida, inerte. Que no momento da morte nós estamos sendo o quê? Retirados, nós estamos largando esse casulo. Então, é um motivo, é um momento de grandes reflexões. A Páscoa, a sexta-feira, amanhã, o sacrifício que Jesus fez por todos nós, um espírito puro reencarnar, ser chicoteado, ser traído, ser cuspido na face, ser crucificado por todos nós, por amor à humanidade, porque ele já não precisa há muito tempo de reencarnar em corpos materiais. Ele vem trazer o que? A boa nova, o Evangelho. Mandou vários profetas e nós não entendemos a mensagem. E ele teve que vir pessoalmente. Por isso os Espíritos nos dizem, quando Kardec pergunta qual o guia e modelo para todos nós? Jesus. E o Padre Zezinho tem uma canção muito bacana, que eu gosto muito das músicas do Padre Zezinho, que diz o seguinte, da minha época de infância: quem me dera se as mães fossem Maria, se os pais fossem José e os filhos fossem como Jesus de Nazaré. Até engasga a palavra, né, Carlos Augusto? Porque a gente lembra aí da nossa época de infância na igreja, como foi proveitoso, como foi bom. Graças a isso, hoje eu estou aqui, poderia estar aí no mundo perdido, não é? Então, todas as religiões são boas. A tradição cristã deve ser respeitada, sim. Se você acredita, se você gosta da sua tradição, continue nela. Ela é importante para a sua trajetória, como Kardec dizia. A religião é boa para quem se identifica com ela. Então, o nosso papel aqui é valorizar esse sentido da Páscoa, esse sentido espiritual, tá? É essa aliança dos homens com o Senhor, essa lembrança de que nós somos seres espirituais, em uma transição, em um momento, num corpo de carne e osso. Por isso é importante viver? Sim, claro, devemos cuidar do nosso corpo, higiene, procurar um médico, a diversão, sim, exatamente. Agora, nós temos que entender o seguinte: somos criaturas espirituais. E a Páscoa nos lembra disso, não é? E mais cedo ou mais tarde, esse corpo aqui vai estar ficando aqui. Nós estaremos retornando à verdadeira pátria, a pátria espiritual, de onde nós saímos e de onde nós retornaremos. E os nossos amores não se foram, eles continuam ao nosso lado, continuam aqui, não é? O grupo tem algumas pessoas presentes fisicamente, mas quantos espíritos aqui estão, trabalhadores da luz? Muitos. Quando nós retornamos com essa reunião aqui na minha casa, temporariamente, que nós entregamos a sede, na noite anterior ao início dessa reunião aqui, abre o portão lá para a garota. No início a essa reunião aqui, eu em desdobramento, eu passei à frente de todos os espíritos trabalhadores desta casa. Frei Henrique, irmã Dulce, irmã Clara, irmão Manuel, e muito, Maria do Socorro, Maria da Penha, e muitos outros, que eu não sei nem o nome, todos enfileirados, em posição de respeito. Então a gente vai vendo que nós somos criaturas espirituais. E é muito importante sempre essa lembrança de que não nascemos no berço e não morreremos no túmulo. É necessário que nós possamos ter um tempo para cuidar das coisas do espírito. Como eu falei, há tempo para tudo. O próprio Allan Kardec, quando ele tentou largar um emprego que ele tinha, vários afazeres,
para cuidar da doutrina espírita e o Espírito de verdade lhe diz: não faça isso, você precisa do trabalho, há tempo para tudo, simplesmente organize-se. Organização. E Allan Kardec tinha inúmeros afazeres e fez o que fez, conseguiu dar cabo à codificação da doutrina espírita. E assim a gente vai vendo Chico Xavier, Divaldo e muitos outros anônimos que estão trabalhando, estão se divertindo, estão passando pelos seus problemas, mas que se lembram que são criaturas espirituais, que precisam desse momento. Todos nós precisamos. Nós não somos autossuficientes ainda. O que é isso? Eu não preciso de uma religião. Precisa. Todos nós aqui na Terra ainda precisamos de uma religião. Aquela que você se identifica. Umbanda, candomblé, católico, evangélico, espírita, budista, enfim. Outras que eu não citei, identifique-se com ela, siga, faça um propósito. Porque nós precisamos dessa aliança da Páscoa, que é esse sentido espiritual. Lembrar que tem um Deus que criou tudo isso, inclusive eu, como espírito imortal e todos nós aqui, tanto encarnados como desencarnados, e que nós estamos simplesmente em um momento de transição, em experiências no corpo de carne e osso, mas que daqui a 20, 30, 40, 80 anos, isso aqui vai ficar aqui. E o que nós levaremos conosco? É exatamente essa aliança que a Páscoa nos lembra. É o que? São as nossas obras, é aquilo que eu faço, tanto de positivo, que vai me iluminar, o negativo eu vou ter que voltar para espiar, e o meu conhecimento. Então, essas são as verdadeiras joias que nós levaremos conosco. Aquilo que nós fazemos e aquilo que nós aprendemos, nós levaremos conosco. Por isso, a importância desse momento, a importância do centro espírita, a importância da igreja, é unir, agregar. Por isso que Jesus disse: sempre que tiver 2 ou mais em meu nome, eu estarei presente. Não que quando a gente está sozinho não seja ouvido. Sim, será ouvido, será amparado, sim. Mas agregar, unir, nós movimentamos forças, nós unimos as nossas energias. E aí a coisa flui muito melhor. Isso aqui está magnetizado pelos espíritos da luz. Nós não temos esse olhar para ver, mas nós sabemos pelos estudos. Então só da gente entrar nesse campo magnético, a coisa flui, a coisa muda. Muda nosso astral, muda a nossa semana, enfim. É necessário lembrarmos dessa aliança do domingo de Páscoa com o Pai, que nunca nos desampara. Tem uma frase que é muito usada, não é? Eu costumo rir no bom sentido, assim, a gente respeita a ignorância das pessoas. Deus é fiel. Nós que temos essa ideia de não ser fiel, Deus é o Criador universal. Ele criou a todos nós iguais, simples e ignorantes, caminhando em direção à autoiluminação, até chegar como Ele, o que nós estamos lembrando essa semana, o Senhor das Estrelas, Jesus. Então Jesus não foi criado assim? Claro que não. Foi criado como nós, simples e ignorante, e trilhou sua trajetória até a autoiluminação. E o Carlinhos, a Cristiane, a Luísa, a Fátima, todos nós estamos no nosso momento aqui hoje, mas nós estamos o quê? Num processo de evolução, e nós seremos como Ele. Por isso Ele disse: brilhe a vossa luz. Olha que coisa bacana. Brilhe a vossa luz. Não falou, um dia você vai ter luz. Não. Você é luz. Bota ela para fora, deixa ela expandir, deixa ela brilhar, deixa ela iluminar consciências, como eu faço com vocês hoje. E nós faremos isso. Daqui a quanto tempo? Cada um tem o seu tempo. Depende de cada um de nós. O importante hoje é fazer melhor do que ontem. Mas eu sou tão errado, eu fui tão errado. Sim, faz parte do caminho. Mas o importante é reconhecer o erro,
faz diferente amanhã, já começa a corrigir amanhã, e aí a gente vai cada dia melhor. Essa é a proposta do Espiritismo, que renova essa aliança do Senhor, renovada dos hebreus lá de quando sai do Egito, não é? E o Senhor Jesus renova essa aliança com o Pai quando ele volta após a crucificação, e o Espiritismo renova dessa maneira, mostrando que todos nós continuaremos até a autoiluminação. Uma noite de paz e luz a todos, que o Senhor da vida nos abençoe e que todos nós presentes e todos os senhores e senhoras que aí estão na rede, na internet, também recebam da mesma forma essa luz, essa paz, graças a Deus.